Eu paguei o aluguel, a hipoteca e até as dívidas da minha irmã. Mas no jantar em família que eu paguei, ela virou para os nossos pais e disse: essa perdedora nunca vai ter filhos como os meus. Ela riu. Meus pais riram. Mas aí eu respirei fundo, olhei para ela e falei com calma porque eu não ia pagar mais nada. E agora, ela tá surtando. Você já sentou à mesa com gente por quem você deu tudo, só para perceber que eles estavam rindo enquanto você se afundava? Foi assim que eu me senti naquela noite. A Ashley é minha irmã mais nova. Sempre foi a filha de ouro. E de algum jeito, esse título ficou com ela, mesmo depois que a vida adulta começou. Eu fui para a faculdade, construí um negócio do zero, casei com a Madison e temos 2 filhos que são a nossa alegria. A Ashley, bom, ela casou com o Rick. E isso já parece o começo de uma piada ruim. O Rick não tem um emprego decente há mais de 10 anos, bebe antes do almoço e finge ser simpático na frente dos meus pais, parece um apresentador de programa fracassado. E a Ashley sempre defende ele. Diz que ele tá tentando. Mas a única coisa que ele faz bem é pegar o dinheiro que eu dou pra eles. E olha, eu dei muito. Paguei o aluguel deles por mais de 1 ano, quitei 3 cartões de crédito da Ashley, comprei material escolar pros filhos deles várias vezes. Quando quase perderam a casa, eu paguei 2 meses pra eles não serem despejados. No último Natal, comprei iPhones novos pra eles, os meus tinham 2 anos, mas eu achei que eles precisavam mais. A Madison, minha esposa, nunca falou muito, mas eu percebia que aquilo incomodava ela. Ela me disse várias vezes: amor, isso não é mais bondade. É você permitindo. Ela não é sua filha. É sua irmã. E é casada. Se você não colocar um limite, vai ter que lidar com as consequências. Mas eu ignorei. A Madison não tem uma família grande, e eu achava que ela talvez não entendesse, ou talvez eu só não quisesse admitir que ela estava certa. Aí veio aquele jantar. Meus pais queriam reunir todo mundo, e eu me ofereci para pagar, de novo. Comida, decoração, gasolina da Ashley, porque ela estava sem grana esse mês. Ela chegou com 40 minutos de atraso, com uma bolsa de grife nova e agindo como se fosse da realeza. O Rick veio atrás, já meio bêbado. E os 2 foram ficando mais barulhentos conforme o vinho descia. O Rick começou a jogar indiretas sobre os filhos dele serem super inteligentes. A Ashley entrou no papo, dizendo que ela estava criando filhos que iam fazer algo de verdade na vida. Ao contrário dos outros. Eu fiquei quieta. Eu sempre fico. Mas aí, no meio de uma história idiota do Rick sobre um dos filhos zoando um professor, a Ashley olhou para mim com um copo na mão, rindo, como se estivesse esperando aquele momento. E mandou: essa perdedora nunca vai ter filhos como os meus. E riu. O Rick riu. Meus pais riram. Foi como um chiado no meu ouvido. Olhei para Madison. Ela não falou nada, só empurrou a cadeira e se levantou. Foi aí que eu também levantei. Olhei bem para Ashley e falei: eu não vou pagar mais nada para vocês. Ela apertou os olhos, sem entender. Acabou. Sem hipoteca, sem aluguel, sem contas, sem Natal. Acabou. Ela começou a rir, achando que era brincadeira. Mas não era. Eu fui embora. Madison e as crianças vieram atrás. Sem drama. Sem gritaria. Só o silêncio deles atrás de mim. Eu achei que aquilo era o fim. Mas era só o começo. 2 dias depois, meus pais me ligaram, perguntando que birra tinha sido aquela. A Ashley já tinha mudado toda a história. Disse que eu gritei com ela na frente das crianças, que saí furiosa, que humilhei ela e estraguei o jantar. E piorou. A Ashley apareceu no meu escritório, sem avisar. E não estava sozinha. Eu estava no meio de uma reunião quando a recepcionista me ligou. Tem uma Ashley aqui querendo falar com você. Ela disse para a recepcionista que era minha irmã. Eu fiquei olhando pro telefone por uns segundos.
A verdade é que ela nunca tinha aparecido no meu trabalho. Nunca me perguntou onde eu trabalhava. Nem sabia que eu tinha mudado de prédio no ano passado, quando expandi a empresa. Perguntei para a recepcionista. Ela tá sozinha? Não, tem um homem com ela. Claro que era o Rick. Ashley e Rick entraram como se fosse um dia qualquer. Os dois com um copo de café na mão, arrumados, como se quisessem parecer mais organizados do que realmente são. A Ashley estava com um salto que, com certeza, ela não comprou na promoção. E o Rick com uma jaqueta de couro que ele já tinha se gabado de ter comprado no eBay, disse que era de grife, vintage. Eles me seguiram até uma sala de reunião. Não ofereci café, nem cadeira. Só fiquei de pé, esperando. A Ashley começou a falar. Um discurso ensaiadinho, dizendo que se arrependeu do que falou no jantar. Que tudo foi mal interpretado. Que na verdade era uma piada que saiu errado. Como se me chamar de perdedora na frente dos meus pais e dos nossos filhos fosse engraçado. Rick estava ali atrás, só concordando com a cabeça, fingindo ser sério. Aí a Ashley tirou um papel da bolsa. Um folheto horrível, com letra cursiva escrito, Wicked Vibes. Era o novo negócio deles. Velas, decoração, aromatizantes personalizados. Ela falou que estava começando do zero e que só precisava de uma ajudinha. Um pequeno investimento para dar o pontapé inicial. Eu fiquei em silêncio. Só olhei para ela. Mas ela achou que meu silêncio era dúvida, não desconfiança. Começou a falar do plano, que já tinham logo, uma loja no Shopify, que a amiga Jéssica ia ajudar com a identidade visual. O Rick resolveu abrir a boca. Disse que cuidaria da parte operacional. Olhei para ele e perguntei. O que exatamente isso quer dizer? Ele deu de ombros e respondeu. Logística, essas coisas. Aí a Ashley completou. Não é caridade, Lucas. É um negócio. Você seria investidora. Eu respirei fundo e respondi. Não. Ela piscou umas 3 vezes, como se não tivesse entendido. Sério. Ela disse, rindo, achando que era brincadeira. Sério. Não. Rick se aproximou, alterado, e falou que eu devia isso a eles. Que depois de tudo que eles fizeram pela família, era o mínimo. Eu perguntei. O que exatamente vocês fizeram pela nossa família? E ele respondeu. A gente segurou as pontas quando seus pais não deram conta. Foi a gota. Mandei os dois saírem. Ashley começou a gritar no meu escritório. De verdade, gritar. Rick bateu a mão na mesa e chegou perto demais de mim. Disse que eu era egoísta, um lixo, e que a Madison, minha esposa, era quem estava controlando tudo, porque sempre odiou eles. Eu saí da sala na hora e chamei a segurança do prédio. Eles foram embora em 5 minutos. Eu achei que tinha acabado. Mas não, não tinha. Na manhã seguinte, meu pai me ligou. Tava abalado. Disse que tinha um problema. Parece que o Rick apareceu na casa dos meus pais, às 2 da manhã. Tentou entrar pela garagem. Disse que tinha deixado umas ferramentas lá. Mas ele não ligou, não avisou. Tentou forçar a fechadura. Um vizinho viu e chamou a polícia. Não levaram ele preso, só conversaram. Mas o pior foi depois. Mais tarde, meu pai foi até a garagem conferir se estava tudo no lugar. Ele encontrou uma mochilinha escondida atrás de umas caixas. Dentro tinha 4 garrafas de vodka abertas. Um monte de moedas e dinheiro solto. 2 caixas com joias antigas da minha mãe. E o que me fez quase vomitar, documentos antigos da minha empresa. Originais. Coisas que eu jurava que já tinha destruído anos atrás. Pedi pro meu pai trazer tudo. Ele trouxe. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revendo tudo. As joias da minha mãe. A vodka. O dinheiro. Os documentos.
Nada daquilo fazia sentido. O Rick nunca teve acesso ao meu escritório. Esses documentos eram de antes da minha mudança, anos atrás. Aquilo me incomodou tanto que fui puxar uns backups antigos do meu servidor em casa. Só para ver se estava tudo certo. Foi aí que vi uma coisa estranha. Uma tentativa de acesso em um dos meus portais bancários antigos, de quando eu ainda usava o banco dos meus pais. A conta nem estava mais ativa, porque já tinha juntado tudo na nova empresa. Mas a tentativa de login foi feita, às 3h14 da manhã. 2 semanas atrás. Não era coincidência. No começo, não contei nada para Madison. Queria entender tudo antes. Mas quanto mais eu mexia, mais coisa surgia. Teve carta que nunca chegou para mim. Meu pai comentou que uma vez recebeu uma carta minha e entregou para Ashley, porque ela disse que ia me dar. Isso foi no ano passado. Liguei pro banco, alertei tudo. Depois liguei para um amigo meu que trabalha com segurança digital. Ele se ofereceu para dar uma olhada nas minhas contas. Em 2 horas ele achou. Ashley, ou Rick, ou os dois. Tentaram abrir uma linha de crédito no meu nome. Usaram meu CPF, documentos antigos da empresa, tudo. Colocaram o endereço dos meus pais e até meu e-mail antigo, que já tinha sido hackeado meses antes. Tentaram pegar $50.000 para desenvolver o negócio da Wicked Vibes. O pedido foi negado, porque não conseguiram verificar o nome do meu atual empregador. O motivo? Sou eu. Eu sou a dona da empresa. Eu tava tremendo. Nem tava com raiva, só, chocada. Então, a loucura realmente começou. 3 dias depois, recebi uma ligação de Madison. Ela estava em casa com as crianças quando viu um cara passando na frente da nossa casa 2 vezes. Ele não era um vizinho, tinha uma câmera na mão. Ela foi até ele e perguntou o que ele estava fazendo. Ele disse que estava tirando fotos para um anúncio. Falou que a casa ia ser colocada no mercado. Ela achou que era algum tipo de confusão, mas então ele mostrou o anúncio impresso com nosso endereço. Eu corri para casa e pesquisei por conta própria. Achei o anúncio, com nosso nome e endereço, mas com números de contato e e-mails diferentes. Era um site imobiliário estranho, de um lugar que eu nunca tinha ouvido falar. Liguei para o número que estava no anúncio. Uma mulher atendeu e disse que o nome dela era Melissa e que estava cuidando de uma venda particular. Pedi mais detalhes, mas ela hesitou e desligou. Naquela noite, registrei um boletim de ocorrência e contratei um detetive particular. Ele levou 5 dias, mas conseguiu descobrir que o número de telefone do anúncio estava ligado a um chip comprado por Rick em uma cidade diferente. Ele comprou com dinheiro e sem usar nome falso. O idiota. Rick e Ashley estavam tentando vender a minha casa, ou pelo menos fazer parecer que estava à venda, para conseguir um depósito. Eu sentei com Madison e contei tudo, a linha de crédito, a tentativa de fraude, a bolsa roubada, e agora isso. Ela me olhou e fez a pergunta mais importante. O que você vai fazer com isso? Eu não consegui dormir naquela noite. Tudo estava girando na minha cabeça. O anúncio falso da casa, a tentativa de fraude, o Rick tentando invadir a garagem dos meus pais. Eu não conseguia parar de pensar em tudo. Uma parte de mim queria só bloquear os números deles, trocar as fechaduras e nunca mais falar o nome deles. Eu falei para Madison. Vamos embora. Vamos acabar com isso. Sem contato, sem drama. Ela não parecia surpresa, mas não concordou. Lucas, você está fugindo disso há anos. Olha onde isso nos levou. Eu fiquei em silêncio, só observando ela. Ela estava calma, mas tinha uma dureza na voz que eu nunca tinha ouvido antes. Ela não estava com raiva. Ela estava cansada. Eles usaram você. Eles zombaram de você na frente da sua família. Roubaram de você. Tentaram vender nossa casa. O que você acha que vão fazer da próxima vez? Porque vai ter uma próxima vez. Eu falei que não queria vingança, só queria paz. Queria minha vida de volta.
A vida tranquila que a gente tanto lutou para construir. Madison se inclinou sobre a mesa, colocou a mão na minha e disse: Você não vai ter paz com pessoas assim. Você vai ter mais caos até que elas percebam que não podem te machucar mais ou até que você mostre que tem um preço a pagar. Eu perguntei o que ela queria dizer com isso. Ela não hesitou. Arruína-los. Era tudo muito calculado. Não era sobre gritar ou criar drama. Ela estava pensando de forma fria, estratégica. Eu nem sabia que ela estava prestando tanta atenção, mas ela lembrava de tudo. Ashley se gabando de ser mãe solteira e receber ajuda do governo, embora vivesse com o Rick. Rick, com o DUI que nunca foi pro tribunal, por causa de uma confusão de papelada. Ela se lembrou de tudo o que Ashley tinha dito sobre pedir dinheiro emprestado para manter o negócio de velas. Nós juntamos tudo, e-mails, prints de conversas, mensagens antigas, até transferências bancárias. Contratei um advogado para garantir que não estávamos fazendo nada errado. Ele disse que tinha mais do que o suficiente para uma investigação criminal e civil. Madison cuidou dos relatórios para a polícia local, o IRS, o Departamento de Serviços Sociais, até pro conselho escolar. Eles estavam usando meus iPhones antigos para pedir dinheiro pro estado. Nós reportamos isso também. E então, esperamos. Demorou mais do que eu imaginava. Quase um mês até que algo acontecesse. O primeiro golpe foi quando a conta bancária deles foi congelada por atividade suspeita. Depois, veio a suspensão da assistência social e uma investigação ativa. O IRS congelou o reembolso de impostos deles. Ashley postou uma foto no Facebook, chorando, com uma legenda dramática sobre cobras na grama. Não precisou citar nomes. Todo mundo sabia o que tinha acontecido. Rick perdeu o controle. Ele estava contando com um pagamento de um empréstimo falso, que caiu por terra graças ao que Madison fez. Ele apareceu na casa dos meus pais, bêbado, gritando sobre como a vida dele estava destruída. Meu pai pediu para ele ir embora. E então, uma noite, eu cheguei em casa tarde do trabalho. Madison estava na cozinha com as crianças. Eu estacionei na garagem e, quando saí do carro, ouvi algo se mexendo. Rick estava sentado no escuro, atrás das lixeiras. Ele se levantou como se fosse uma conversa normal. Eu nem deixei ele falar. Dei um passo atrás, tranquei a porta e chamei a polícia. Ele me viu fazer isso e não se mexeu. Só ficou ali. Eles pegaram ele a 2 quarteirões de distância, bêbado, com uma faca pequena no bolso. Ele disse que só queria conversar. Foi aí que eu percebi até onde ele podia chegar. E a Ashley ficou quieta depois disso. Mas ela não tinha acabado. Porque uma semana depois, eu recebi uma carta pelo correio. Era um processo. Ashley estava me processando. A carta chegou numa quinta-feira. Madison abriu, leu as primeiras linhas e me entregou sem falar nada. Era de um advogado qualquer que Ashley tinha contratado às pressas. Estava me processando por sofrimento emocional, manipulação financeira e difamação de caráter. Ela me acusava de querer destruir a família dela por ciúmes. Seria engraçado se não fosse tão louco. Essa mulher, minha própria irmã. Ela realmente achou que poderia distorcer tudo e fazer parecer que fui eu quem arruinou a vida dela. A mesma vida que eu sustentei por anos. Madison disse que ela tinha acabado de cometer o maior erro da vida dela, e eu concordei. A questão sobre vingança é que, uma vez que você segue esse caminho, ela deixa de ser sobre raiva. Torna-se algo mais frio. Você começa a ver a vingança como um quebra-cabeça, peça por peça, de forma lógica e mecânica. Eu contratei um investigador particular, mas não o mesmo de antes. Esse novo investigador costumava trabalhar para uma seguradora especializada em fraudes. Dei a ele tudo, os planos de negócios de Ashley, a ficha criminal de Rick, a fraude com assistência social, as cartas do tribunal, a lista falsa de casas e o processo. Pedi para ele encontrar qualquer coisa que eu pudesse ter perdido. O que ele descobriu mudou tudo.
Ashley tinha feito um cartão de crédito em nome da nossa mãe e esgotado tudo em joias, roupas baratas e até uma viagem de fim de semana para Las Vegas, dizendo que era um retiro de negócios. Nossa mãe nem sabia que Rick tinha 2 mandados de prisão abertos em outra cidade com um nome falso. Ele foi preso aos 20 anos e estava usando uma variação do nome dele em formulários desde então. Duvidoso, mas não ilegal, até que ele cometesse fraude. Mas a pior parte, Ashley estava cobrando pensão alimentícia de um ex, não de Rick, mas do cara anterior a ele. Ela mentiu para o Estado, dizendo que Rick não estava por perto e falsificou documentos para continuar recebendo o dinheiro, enquanto Rick morava na casa o tempo todo. Eu entreguei tudo. Em 2 semanas, eles começaram a ser investigados pelos serviços de proteção à criança. Os relatórios de fraude acionaram uma auditoria completa. As contas bancárias deles foram congeladas novamente. O IRS abriu um caso formal e entrou em contato com o meu advogado para seguir com a documentação. A tentativa de ação judicial de Ashley falhou, e o advogado a abandonou. Ashley parou de postar no Facebook, parou de atender às ligações. Achei que era o fim. Mas então, numa tarde chuvosa de sábado, ela apareceu no meu escritório. Dessa vez, sozinha. Sem maquiagem, com o cabelo molhado e usando um moletom com capuz que provavelmente era de Rick. Ela sentou no lobby como se fosse uma estranha. Minha recepcionista me disse que parecia que ela não dormia há dias. Eu fui até ela. Ela se levantou rapidamente e disse: Lucas, por favor, somos uma família. Foi tudo o que ela disse. Sem desculpas, sem explicação. Só essas 3 palavras, como se elas apagassem tudo. Eu a encarei. Eu podia ver o lábio dela tremendo, mas não senti nada. Só um vazio no lugar onde um irmão deveria estar. Eu não falei nada. Me virei e voltei pro meu escritório. Ela não me seguiu. Mas eu não tinha terminado. Eu ainda tinha um passo a dar. Essa parte foi algo que eu nunca pensei que faria. Depois de tudo o que aconteceu, as mentiras, os documentos roubados, a lista falsa de casas, o processo, ainda havia uma última coisa que eu precisava fazer. Eu nem contei para Madison no começo, era algo que eu tinha que decidir sozinha. Eu me perguntava o que aconteceria se eu não fizesse, se deixasse pelo menos uma porta aberta. Mas então, eu decidi que seria permanente. Contratei um segundo advogado, não para o tribunal, mas para a proteção de bens. Reestruturei tudo sob novas empresas, mudei meu testamento e criei um fundo para meus filhos. Coloquei uma cláusula dizendo que, sob nenhuma circunstância, Ashley, Rick, ou até mesmo os filhos deles, poderiam receber qualquer coisa de mim, direta ou indiretamente. Depois, fiz uma ordem de restrição formal contra o Rick. Com base no arrombamento da garagem, nos documentos roubados e na aparição dele na minha casa com uma arma, a ordem foi concedida sem problemas. Eu me certifiquei de que todas as escolas dos meus filhos tivessem uma cópia, por precaução. Madison disse que estava acabado, mas não parecia que estava. 2 semanas se passaram, depois 1 mês. Sem telefonemas, sem e-mails, sem drama no meio da noite. Foi a vida mais silenciosa que eu tive em anos. Então comecei a ouvir coisas. Um amigo da faculdade me mandou uma mensagem do nada. Ele disse que tinha visto Ashley trabalhando meio período em um posto de gasolina fora da cidade. Outra amiga em comum mencionou que ela estava pulando de sofá com os filhos. Rick havia desaparecido novamente. Ninguém o via desde que perdeu o emprego por comportamento suspeito. Havia rumores de que ele estava morando no carro, ou que talvez tivesse saído do estado. Ninguém sabia ao certo sobre as crianças. Só sussurros de que Ashley as tinha tirado da escola, algo sobre um ambiente hostil e bullying. Mas eu não acredito nisso. Acho que ela estava envergonhada ou assustada. E aqui está a parte que eu não consigo esquecer. Estou envergonhada. Não do que eu fiz, mas do que eu me tornei por causa disso tudo. Mas o que mais me preocupa é até onde tudo isso teve que ir.
Eu penso nas crianças, minha sobrinha e meu sobrinho, vivendo com o que dá, mudando de escola, vendo o mundo delas desmoronar enquanto suas mães enlouquecem e seus pais simplesmente desaparecem. Eu penso na Ashley sentada na cama de um motel, provavelmente procurando por empregos em um celular quebrado, ainda tentando entender como tudo desmoronou tão rápido. E uma parte de mim sente como se eu tivesse apertado o gatilho. Eu não falo mais com os meus pais. Não depois de eles me chamarem de fria por não ajudar, quando as coisas ficaram sérias. Não depois de me perguntarem, do nada, se eu poderia pelo menos ajudar as crianças a conseguirem roupas novas para a escola. Já se passaram 2 meses desde a minha última mudança, 2 meses desde que fechei aquele capítulo. Mas ainda tem noites em que acordo, me perguntando se eu me tornei exatamente aquilo contra o que eu estava tentando lutar. Se ao cortar o veneno, eu não acabei levando um pouco do bem comigo. Eu disse a mim mesma que era justiça, que eu estava estabelecendo limites, protegendo minha família. Mas eu olho para os meus filhos brincando lá fora, sem saber de nada do que aconteceu, e me pergunto o que eles pensariam se soubessem o que eu fiz, até onde fui. Então, sim, estou escrevendo isso aqui, porque sinceramente não sei mais. Eu fiz a coisa certa? Ou será que me tornei outra pessoa e agora não sei como voltar? Atualização. Ela voltou, uma última vez. Eu realmente não esperava ter que postar de novo. Honestamente, achei que tinha acabado com tudo isso. Mas algo aconteceu no último fim de semana que fez tudo voltar à tona. E agora eu não sei como me sentir. Tinha sido silencioso, quase silencioso demais. Sem mensagens, sem ligações, sem aparições estranhas ou amigos em comum vindo atrás de mim. A vida parecia ter voltado ao normal. Meu negócio estava estável, as crianças estavam ótimas, Madison e eu finalmente começamos a planejar umas férias de verdade. E pela primeira vez em anos, eu me senti no controle. Aí, no sábado, aconteceu. Estávamos no meio de um churrasco no quintal com alguns vizinhos. As crianças correndo, a música rolando, Madison rindo com as outras mães. Tudo estava leve até que eu olhei para cima e vi a Ashley parada na beira do meu quintal. Ela parecia mais magra, com o cabelo preso para trás, usando tênis grandes demais, um moletom com capuz. Nenhum carro por perto, só ela parada lá, como se tivesse andado até metade da cidade para chegar ali. Ela esperou até que eu chamasse a atenção dela. Então deu um passo à frente. Um dos outros pais achou que ela estava perdida ou algo assim. Eu acenei para ele. Madison a viu também. Ela não se moveu, só ficou olhando, sem tentar chegar mais perto do portão. Ela disse: "Não estou aqui para começar nada." Eu não disse nada. Ela falou de novo. "Só quero conversar uma última vez, por favor." Eu saí e fechei o portão atrás de mim. Caminhamos até a calçada. Ela me disse que não estava mais com o Rick, que ele provavelmente tinha ido para outro estado. O motel a expulsou. Ela estava na casa de uma amiga, que mal conseguia sustentar as crianças na escola. Disse que tinha perdido tudo e que se culpava pela maior parte. Então ela olhou para mim e disse: "Você estava certa sobre tudo, e me desculpe, eu não esperava por isso." Ela me perguntou se eu consideraria deixá-la voltar para a minha vida, não para pedir ajuda, só para não ser uma estranha. Ela disse: "Não quero que meus filhos cresçam odiando a única pessoa que nos ajudou." Isso me atingiu mais do que eu esperava. Eu disse a ela que precisava de tempo, que não sabia o que era o perdão, que não podia prometer nada, especialmente depois de tudo. Ela assentiu e disse que entendia. Não pediu dinheiro, não chorou, só me agradeceu por ouvir e foi embora do mesmo jeito que chegou. E agora, não sei o que pensar. Não sei se ela está manipulando tudo de novo ou se realmente chegou ao fundo do poço. Não sei se abrir a porta, mesmo que só um pouco, vai trazer toda a bagunça de volta. Mas eu sei de uma coisa: quando ela foi embora, ela não olhou para trás. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu não me senti com raiva, só cansada. Então agora estou sentada aqui, me perguntando de novo:
o que você faria se fosse sua irmã? Existe um ponto em que você deixa as pessoas entrarem de novo, ou a porta deve ficar fechada para sempre?